Atos capítulo 4, por favor. Verso 1, por favor. Eu vou ler um pouco mais acelerado, tá? E até nós chegarmos no texto base e no objetivo. Vamos lá. Estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus. O fundo muda, por favor. Doendo-se muito de que ensinavam o povo a doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte. Essa tradução é bem diferente. Bem diferente. Pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou ao número desses homens quase 5.000. E aconteceu no dia seguinte que reuniram-se em Jerusalém e os seus principais anciões e os escribas, Anás, o sumo sacerdote, Caifás e João e Alexandre, todos quanto haviam da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-se no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizestes isso? Verso 8, a parte mais importante está daqui para frente, tá? Eu só quis dar um pouquinho de contexto para vocês. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, anciões de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado. Primeiro detalhe, quem estava falando? Ele estava cheio do quê? Pedro, tá? Show de bola. Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome deste é que este está são diante de vós. E depois nós temos ele dizendo várias outras coisas maravilhosas. Eu vou ter que ler, senão eu vou morrer. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça ou pedra de esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. O verso 13 eu vou ter que ler também, senão eu vou morrer, gente. Eu não vou aguentar, se eu não ler isso aqui eu vou passar mal. O mais bonito é ele, né? Não tem a ver com o assunto, mas eu preciso ler ele. Pode ser ou não? Quem deixa, diga eu. Agora eu vou ler até Apocalipse. Está escrito assim: então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letra indultos. Vira para quem está do seu lado, diga para ele: se fosse votar, com o dedão. Com o dedão. Tá? Só para você ter uma noção do nível do que o texto está dizendo. Maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com... Está vendo que eles reconheciam Jesus? Bom, não é o tema, tá, gente? Mas eu também não vou aguentar se eu não falar essa frase. Seus comportamentos revelam que você esteve com Jesus ou não. Sua vida denota, demonstra, estabelece, põe em um painel e um letreiro brilhante que você esteve com Jesus ou não. Suas ações, suas reações revelam que você está em Jesus ou não. Bom, com Pedro era desse jeito. O que nós vamos conversar no dia de hoje, gente? Nós precisamos entrar numa parte técnica novamente. Nós precisamos regressar novamente à parte do diaconato, a parte dos 5 ofícios. Nós precisamos, mas hoje nós vamos fazer mais uma preparatória que é extremamente importante. Diga comigo bem alto: Pedro, casado com sua esposa, filho de Deus, apóstolo do Evangelho, presbítero da igreja. Esse era Pedro. O que eu gostaria que vocês parassem para pensar um minutinho agora é o seguinte: como Pedro fazia para resolver a questão do ministério e do casamento dele?
como ele conciliava essa vida de duas vias, como Pedro lidava com esses dois parâmetros, como Pedro fazia para poder resolver o ministério e o casamento dele. Talvez você que frequenta aqui dentro do ambiente, ou você que nos assiste, para você parece ser muito simples, porque a sua incumbência, a sua responsabilidade é frequentar um lugar e cuidar da sua casa. Dá uma piscadinha assim, aquela bem carinhosa para quem estiver do seu lado, assim, aquela piscada. Já jogou aquele joguinho detetive? Você dá uma virada, você dá aquele tiro assim, ó, é mais ou menos assim. Dá uma piscadinha bem carinhosa para quem estiver do seu lado. Diga para o seu irmão, não é a mesma coisa. Tem nada a ver. Tem nada a ver frequentar um lugar com assumir a sua identidade, seus ofícios, ou seu ofício, seus dons, e ir de encontro com o seu propósito. Por exemplo, o ministro do evangelho, ou eles deveriam, né? Mas não é uma realidade para todos. Ontem mesmo estava conversando com um que já é ministro há anos, já fundou inúmeras igrejas, já trabalhou um monte. E eu perguntei para ele, meu filho, para que você nasceu? E dava para escutar o som dos anjos, cri, cri e cri. Sabe? Falei, qual é o seu propósito de vida, cara? E terminei falando para ele, você precisa de identidade, meu irmão. Porque você não sabe nem para que você nasceu, nem para onde você está indo, e nem quem é você. E essa é uma preocupação muito grave que acontece dentro do corpo de Cristo. Pergunta por quê? Pergunta direito. Sabe por quê? Porque a falta de consciência sobre a sua identidade, a falta de consciência do para que você nasceu, do seu propósito, faz com que você gaste energia na tarefa errada e não valorize o que realmente tem valor. Você esquece a responsabilidade, deixa de lado, o peso, deixa de lado, mas a importância de uma aliança, principalmente de casamento. E nós começamos a trocar todas as coisas do lugar, nós começamos a bagunçar as coisas diante de Deus, e no final das contas começamos a destruir nossa saúde emocional, começamos a nos sentir frustrados espiritualmente e não sabemos por onde começar para resolver, porque afinal de contas tem muita coisa para resolver, muita coisa, mas as principais que estabelecem o equilíbrio disso tudo é: para que você nasceu? Qual é o seu propósito de vida? Seu dom de governo, se você possui ofícios e dons, com quem você se relaciona de verdade, se você já tem e descobriu sua verdadeira identidade, se você sabe quem é você no reino dos céus. Quem está comigo? Está entendendo? Agora tem mais um detalhe crucial, tá? Mais um detalhe crucial. Deus não chama pessoas somente solteiras, como o apóstolo Paulo. Deus chama pessoas casadas, como o apóstolo Pedro. E como fazer para você lidar com o amor da sua vida e a mulher da sua vida, ou o homem da sua vida e o amor da sua vida? Quem sabe o que eu estou dizendo aqui agora? Até que não, pastora. Vou melhorar para a senhora. O amor da minha vida é Jesus. A mulher da minha vida está lá em casa agora, cuidando dos meus pequenos e preparando o dia de amanhã, que amanhã vai ser longo. Agora, como lidar diante do amor da minha vida e a mulher da minha vida? Como lidar com o Deus a quem eu tenho aliança e a mulher com quem eu tenho aliança? Uma vez que se eu desonro uma aliança, o que eu faço? O grupo dos casais que já aprendeu, o que acontece? Se eu desonro uma aliança, o que acontece? Muito bom, pelo menos um. Eu já estava quase falando. Se um não falar, eu vou soltar esse microfone aqui, eu vou embora. Nosso profeta diz com toda a clareza do mundo: se eu profano uma das alianças, se eu descredibilizo ou se eu trato com desrespeito uma das alianças, eu estou profanando o altar, eu estou profanando o santuário,
eu estou profanando o próprio Deus. Uma vez que eu trato mal uma aliança, eu já estou tratando mal a outra. Uma vez que eu desrespeito uma aliança, eu já estou desrespeitando a outra. E o que mais me deixa fascinado é que temos o hábito de adulterarmos com a igreja de Cristo, com a maravilhosa consciência de dizer: estou fazendo para o Senhor. É quase um corban, sabe? Estou fazendo para o Senhor. É uma frase que eu disse para ele há um tempo atrás. Falei: Deus, o Senhor me deu uma esposa e 5 filhos. A gente tem o número da perfeição. Não faz sentido minha família ser um obstáculo, um problema, Deus. Não faz sentido minha família atrapalhar eu de ser um ministro do Evangelho. Não faz o menor sentido a minha esposa não conseguir executar o ofício dela, executar os dons dela e o propósito dela. Não faz o menor sentido isso acontecer. Você consegue fazer uma cara de interrogação? Sim, você acha que você dá conta? Então faz uma cara de interrogação. Não sei como é que vai ser essa sua cara, né? Eu estou aqui numa expectativa de ver que cara que você vai fazer. Mas fala uma cara de interrogação para o seu irmão e fala para ele: e agora, como é que resolve esse negócio? Gostei da cara da Gabi, viu? Rapaz, você parece um produtor que contrata ela na hora. Meu Deus. Ficará registrado nos anais da história. Então, presta atenção para você ver como é que as coisas são complicadas. Como resolver uma situação dessa? O que Pedro fez para continuar honrando o mestre sem desonrar a sua esposa? O que Pedro fez para continuar amando sua esposa sem negar o seu Cristo? Como que Pedro lidou com essa circunstância? O que Pedro fazia quando ele estava morrendo de saudade da esposa dele? O que Pedro fazia quando ele estava com vontade de dar um abraço, um beijo nela, ou até querendo, namorar com a mulher dele? Porque segundo o apóstolo Paulo, aqueles que são casados sofrem aflições na carne. Está escrito, a gente não vai fugir disso. E como fazer para lidar com essa situação? Nos falta hoje um pouco de coerência. Nos falta hoje um pouco de entendimento no Espírito Santo. E hoje uma das coisas que me preocupa muito, que a maioria das pessoas casadas que estão dentro de uma igreja como essa aqui, e são líderes do Evangelho, essas pessoas são desequilibradas quando se trata do pêndulo que equilibra o casamento e o relacionamento com Deus. Agora tira o relacionamento com Deus, o casamento e o nosso ministério. Vai que você já errou. Demais, gente. Já errei muito. Sempre coloquei a minha aliança com Deus na frente do meu casamento. Sempre. Mas o que eu não sabia é que o meu ministério não tinha nada a ver com a aliança que eu tinha com Deus. E eu misturava a minha aliança com Deus com o meu ministério. E colocava o meu ministério na frente do meu casamento. Eu colocava o meu ministério como se ele fosse uma aliança, na frente de uma aliança. Eu acho que alguém já começou a aprender alguma coisa aqui dentro dessa sala. Começou ou não começou? Ministério não é aliança, gente. Casamento é uma aliança. Relacionamento com Deus não é um ministério. Relacionamento com Deus é uma aliança. A gente já poderia ir embora. Já está ótimo por hoje. É o suficiente. Mas eu sei que tem muita gente esfomeada e eu sou desesperado por ele também. Então nós vamos até o final. Não misture relacionamento com Deus com ministério. E não misture casamento com ministério. É um erro gravíssimo que nós cometemos como ministros do Evangelho nos dias atuais e há muitos e muitos anos atrás, numa galáxia bem distante. Quem está me entendendo? Nós precisamos entender que o nosso relacionamento com Deus não pode ser pausado por nada. Nem mesmo pela outra aliança. Porque o nosso relacionamento com Deus tem o poder de restaurar uma aliança que está sendo atacada. Então existe um grau de prioridade de alianças, Wagner. Claro, minha aliança com Deus sempre vem em primeiro plano.
Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as suas forças. E qualquer outro ser humano da terra, como eu vos amei. A gente não pode esquecer disso aqui. Então, a minha aliança com Deus tem o poder de restaurar ou tratar uma aliança que está sendo atacada no quesito de casamento. Quem me entendeu? Sendo assim, você já tem substância e substrato suficiente para entender que se você é solteiro e está aqui dentro, o meu conselho para você é: case com alguém que ame Jesus mais do que você. Case com um homem ou com uma mulher que deseja mais Deus do que você. Porque eu te prometo, na pessoa de Jesus, que essa pessoa vai ser fiel e vai te amar poderosamente até o último dia da vida dela. Porque o Senhor da primeira aliança, Ele é fiel para ensinar o seu novo marido, ou o seu único marido, ou o seu marido, ou a sua esposa, a como te amar até o último dia de sua vida. Porque se essa pessoa se relaciona com Deus, tenha certeza absoluta que esse Deus está instruindo essa pessoa a como amar o marido dela, amar a esposa dele constantemente. Sai um amém dessa boca aí ou não sai? Então isso é muito importante. Então, o que acontece? Quando vocês escutam o termo adulterar com a noiva de Cristo, é quando equivocadamente, desequilibradamente, dizendo: eu troco o meu casamento pelo meu... fala alto. Eu já vou dormir já feliz hoje. E se torna igualmente um adultério. Quando eu troco o meu relacionamento com Deus pelo meu. Agora, olha que legal que você vai aprender aqui, ó. Valendo um chocolate apostólico depois. Como assim, Wagner? Você vai sortear? Não, eu vou ganhar. Não quiseram nem rir agora, né? Mas eu dou risada mesmo assim. Você não pode trocar a sua aliança de casamento pelo seu ministério. Você não pode trocar a sua aliança com Deus, do seu relacionamento, por o seu ministério. Mas se acontecer, de na hora de você estar com Deus, você precisar estar com o seu cônjuge, Deus vai te dar um beijo, um abraço e vai dizer para você que está tudo bem. Porque de aliança para aliança está tudo bem. Mas se um dia você tiver que decidir entre o seu cônjuge e o seu Deus, e realmente isso for real, e de verdade você tiver que decidir isso, quer um conselho? Com quem você ficaria? Ou quem você foi instruído a ficar? Enquanto essa pergunta não for facultativa, estabelecida, não tem o que dizer. Deus não te colocou numa berlinda de escolha. Escuta o que eu estou te dizendo, para você nunca fazer errado. Deus não te colocou num pêndulo de escolha, uma balança. Ele não te colocou. Escolha seu cônjuge. Olha que loucura. Vou repetir de novo, tá? Se você não foi colocado por Deus num paredão para escolher, você não foi colocado. Escolha seu cônjuge sempre. Se não for. Mas o dia que Ele te colocar na parede, não pense duas vezes. Abra os braços e corra aos braços de Jesus. Porque o que está falando mais alto agora é pai e filho, e não marido e mulher. Deus criou Adão, Deus não criou um casamento. Quem pode dizer amém? Baseado em Adão, Deus criou um casamento. Amém ou não amém? Eu espero que você prestou atenção em cada um dos detalhes que te foi dito aqui no nome de Jesus Cristo.
Wagner, mas Deus tem dado crescimento para o meu ministério. Mas o crescimento do seu ministério não pode ser a pedra de tropeço do seu casamento. O crescimento do seu ministério não pode ser a ruína da sua aliança. Não pode ser o ferrugem desse metal. O crescimento ministerial não pode ser a oportunidade que o diabo encontra como uma lacuna para tentar ferir a sua aliança com a sua esposa ou com o seu marido. Wagner, mas você tem que ver, meu telefone não para de tocar. Glória a Deus. Do mesmo jeito que seu coração não deveria parar de bater pelo seu cônjuge. As coisas do mundo e de como agradar o seu cônjuge. O texto não está escrito o seu ministério e de como agradar o seu ministério. Então nós não podemos construir uma agenda fundamentada no nosso ministério, se é que somos casados. Porque o solteiro cuida das coisas do Senhor e da sua santidade, mas os casados não, gente. Eu não posso desassociar os princípios do casamento e simplesmente pegar um ministério e colocar em cima disso tudo e apagar aquele casamento como se ele não existisse. O ministério de Jesus era cuidar da noiva dele. Olha que loucura. Você já parou para pensar nisso aqui? Eu acho que você nunca pensou nisso, né? O ministério de Jesus era cuidar da noiva dele, cara. Ele não fez outra coisa. Ele agradou o pai dele, foi atrás da noiva dele, salvou a noiva dele, limpou a noiva dele, perdoou a noiva dele, por amor ao pai dele. Então, respeitando e honrando a primeira aliança, ele deu muita atenção para a segunda. E esse foi o ministério dele. Quem está comigo, diga amém. Está entendendo? Então nós precisamos ser sensatos nessa hora e equilibrados no Espírito Santo para sabermos o que fazer do jeito certo. Eu não posso permitir que o crescimento que Deus tem me dado faça com que eu fique equivocado e eu use desse crescimento, eu, Wagner Ribeiro, não Deus, eu use desse crescimento para destruir com o meu casamento. Porque Deus não me dará nada para destruir o que Ele tem de mais importante para mim, que é Ele comigo e eu com o meu cônjuge. Ele jamais me daria um casamento para me impedir de servi-lo, ou para roubar o meu relacionamento com Ele. Pelo contrário, o casamento que Ele me deu é para eu não estar só, e para eu ser completo e ter alguém que me corresponda. Alguém que supra necessidades que Ele não pode suprir. Olha que loucura. Wagner, ele não tem poder? Tem. Se ele quiser, ele não faz? Já está fazendo. Ele fez, a hora que ele criou o seu cônjuge, para você. Ele decidiu, na sua soberania, completar você, marido e mulher, através do seu cônjuge. Está quase virando uma escola de casais aqui já. Ele decidiu fazer assim. Então existem necessidades, eu não estou falando de sexo não, gente, necessidades físicas, emocionais, biológicas, que Ele vai suprir uma vez que Ele estabeleceu você como casado e casada, através do seu cônjuge. É Ele do mesmo jeito, mas através do seu cônjuge. Wagner, mas eu estou solteiro, então relaxa. É Ele direto para a glória de Deus na terra dos viventes com você. Aleluia. Estão entendendo ou não? Glória a Deus por isso. Mas se existe uma aliança de casamento, Ele está fazendo isso através do seu cônjuge. Há 3 pessoas sempre nessa aliança: seu cônjuge e Ele. Quem está comigo? Então é muito importante que tenhamos esse conhecimento, esses princípios no nosso coração. Não faz sentido alguma coisa que Deus nos der nos desequilibrar. O que faz muito sentido é nós não entendermos como as coisas funcionam e atrapalharmos a Deus e bagunçarmos o coreto. E isso faz muito sentido.
E lá vai Deus para organizar todo esse negócio nas besteiras que nós fizemos. Deus é PhD em corrigir as besteiras que nós fazemos e transformar as besteiras que nós fazemos em objeto de edificação, transformação, reconstrução, restituição e maturidade. É assim. Wagner, eu recebi 150 convites esse mês, Wagner. É a obra do Senhor. Deus está se movendo na terra, aleluias. Sim, mas a pergunta é: Deus se mover é uma atitude para a destruição do seu casamento? A obra de Deus é uma obra contra o seu casamento ou uma obra para o Senhor, uma obra do Senhor? Quem está comigo? Então aprenda uma coisa crucial: não faz sentido você privar a sua esposa ou o seu esposo de você por causa do ministério, porque o texto de Coríntios capítulo 7 é bem claro: não vos priveis uns aos outros, e o único motivo que um pode privar o outro é para ambos se aplicarem em oração, não é para pregar o evangelho, não é para sair fora, não é para ir para outros lugares, de jeito nenhum. O Wagner, então, quem é casado nunca pode viajar? Claro que pode. Existindo um comum acordo entre você e seu cônjuge, você pode, mas você vai ter que ser coerente, que você não pode ficar muito tempo longe. Wagner, você me dá uma sugestão? Nunca fique mais do que 7 dias fora. Eu estou dizendo 7 dias no total, contando ida e volta. Nunca faça isso. E a oportunidade que você tiver de ir o mais rápido e voltar o mais rápido, faça isso no nome de Jesus Cristo. Se você acompanhar a história, você vai ver que Pedro fazia suas viagens. Mas se você estudar o fundo histórico, você vai ver que continuamente Jesus fazia questão de Pedro estar perto da mulher dele. E Jesus dava uma agenda diferente para Pedro. Isso me fascina. Se você quer ver uma coisa, você que é preguiçoso de ler a Bíblia, dá uma assistidinha no The Chosen, que você vai ver lá esse fundo histórico sendo aplicado de uma forma muito linda. Comentário só, tá? The Chosen tem umas coisas meio estranhas ali dentro, que é meio incoerente, como por exemplo, você vê vela lá, gente. Não existia vela na época de Jesus. Mas a forma como eles apresentam Jesus é uma forma muito legal, muito interessante, tá? Então você vai ver Jesus dando uma agenda diferente para Pedro, cara. E Pedro quebrando tudo. E o pior, historicamente, Pedro se tornou o líder dos... Como, cara? Sendo casado. Eu amei Jesus fazendo isso. E agora sentado aqui, eu acho que me responde muitas coisas, pregando para vocês, porque eu estou recebendo também a mesma pregação. Eu acho que foi muito sábio da parte de Deus fazer o único homem casado daquele negócio ali, né? Não o único homem casado, né? Mas o homem casado dali de dentro se tornar o líder, porque era ainda mais desafiador. E esse homem casado um dia falou assim: porventura... Peraí, calma. Pedro falou: porventura não posso eu levar comigo uma esposa crente como Pedro faz? Dá uma piscadinha para quem está do seu lado. Diga para ele: seu casamento também faz parte do seu ministério. Então levar seu cônjuge é de Deus. Fala mais alto: é de Deus. Fala para o seu irmão para ver se entra dentro dele: é de Deus. Apóstolo, presbítero, mestre, convide ministros para o seu ministério, mas respeite a família deles. Para de acreditar que a esposa só é despesa. E lembra que a qualidade do casamento desse homem de Deus para ir no seu ministério depende da esposa e dos filhos também. E que se ele está bem dentro do casamento dele, há uma poderosa abertura para que a unção de Deus corra através desse vaso, desse grande homem ou dessa grande mulher em Deus. Aqui no ambiente de relacionamento nós fazemos eventos e nós recebemos crianças. Nós deixamos as portas abertas para a família. Na nossa última conferência, nós fizemos uma fila prioritária junto com os PCDs para os pastores. Posso contar um segredo? Pastores e família
tinha um lugar para a mulher deles, tinha um lugar para o filho deles, tinha um lugar de honra e de reconhecimento para cada autoridade e para sua família. Porque Deus é um Deus de família. Deus é um Deus que é intitulado, não, que é reconhecido, não. A sua identidade é de pai. Ele tem um filho, ele é reconhecido por uma família. E nós vamos continuamente trabalharmos com a ideia de, vamos economizar, né, irmão? Vamos trazer só o homem de Deus aqui, né, irmão? Aleluia, né, irmão? Paulo deixou bem claro, porventura não posso levar eu uma esposa crente? Olha lá Pedrão levando, ó. E olha quem está apoiando Pedro. Jesus. Yeshua está apoiando ele fazer um negócio desse. Por que, Wagner? É porque Pedro tinha as necessidades biológicas dele, né? Pedro precisava namorar. Nada a ver, gente. Nem só de sexo viverá o homem, não, meus queridos. Tem nada a ver. Tem a ver com a completude. Tem a ver com o completar. Tem a ver com ser uma única só pessoa. Quem está comigo, diga amém. Quando você casa, você ganha um dom novo. Quem quer saber o dom novo? Acabei de descobrir esse dom novo. Você está em 2 lugares ao mesmo tempo. Poxa vida, tem crente aqui que me ouviu ou não? Isso aqui desceu agora, irmão. É forte. Quando você casa, você ganha um dom novo. Você está em 2 lugares ao mesmo tempo. Nesse exato segundo, eu estou aqui na minha casa ao mesmo tempo. Porque uma parte minha está aqui e minha outra parte está lá. Quem está me entendendo? Uma esposa perto de um marido é a potencialização desse marido. O marido perto de uma esposa é a potencialização dessa esposa. É a capacidade de funcionar em potência máxima. Quem está me ouvindo, diga eu. Então nunca entre dentro dessa vibe desesperada de começar e vai para um lado e viaja para o outro e faz aquela loucura toda. Cara, eu estava conversando com alguns ministros, eu falei, meu Deus do céu, eu falei, Deus, esse guri está viajando 28 dias por mês, Deus, cadê o casamento desse homem? Além dele estar privando a esposa dele de ver ele está se privando de ver a própria esposa. Isso é pecado. Quem está me ouvindo, diga amém. Além de abrir precedentes para o próprio Satanás tentar os 2 no domínio próprio. Esse homem vai começar a ser tratado com muito carinho pelas 2, 3. Vai? 1, 2, 3. Por quem? Pelas mulheres, pelas irmãs. Passa 5 dias, irmão. Já vou falar para você uns 5 diazinhos. As irmãs vão ficar tão carinhosas com esse irmão, vaso. Tudo a pedido, com carta, com carimbo de anel de Satanás. As irmãs vão virar um doce de coco com rapadura. Vão chegar nesses ministros desse jeito, irmão. Ô querido apóstolo, o senhor me permite te ajudar? Eu falei, minha filha, claro, eu posso pegar um copo de água para o senhor? Meu filho é meio estilo Marco Pereira. É desse jeito já. Não tem conversa, irmão. Eu lembro que eu fui pregar, gente. Eu não vou falar aqui por respeito, porque eu amo muito aquele ministério. Embora fui lá uma vez só. Mas é um povo muito bom e tem muitas pessoas lá que nos assistem aqui. Mas pensa no ministério lotado de mulher. Lotado, gente. E muita mulher solteira e jovem. Mulheres bonitas. Tá? Bonitinha, né? Porque bonita é minha mulher. Misericórdia, irmão. Eu ainda não era reconhecido apóstolo, né? Pastor, o senhor pode orar por mim? Eu reconheço a grandeza de Yeshua em você. Ele falou, glória a Deus. Vem cá, irmão. Ora aí pela varoa aí. Falei, filha, relaxa, é discípulo nosso. O mesmo Deus que você reconhece, está dentro de mim, está dentro dele também. Vai lá, meu, pode orar para ela. Nem todo ministro tem sabedoria de conseguir discernir essa bondade
diabólica e maligna. Então o segundo passo de você ter equilíbrio no seu ministério e no seu casamento é saber entender que só há um dentro do seu coração, e só há uma ou um além de você, seu marido ou sua esposa. E você não pode se permitir, quer ver uma coisa? Se você está de jejum, e se você se permitir um grão de açúcar, suponhamos como eu estava, e estou ainda, de açúcar. Se você se permitir um grão de açúcar, é o suficiente para amanhã você comer um saco. Se você se permitir por um segundo para qualquer pessoa, você está se permitindo para todas. Isso aqui é biológico, psicológico e espiritual. Apóstolo, eu falei, oi, filha, eu queria só dar um abraço de gratidão ao Senhor. O Senhor me permite? Claro, minha irmã, eu permito você orar por mim. É mais poderoso do que um abraço. Você me dá essa honra, minha irmã, em nome de Jesus. Mas eu queria muito te dar um abraço, e eu quero muito que você ore por mim, minha irmã, em nome de Jesus. Eu vejo Deus em ti, minha filha. Mas depois eu posso te dar um abraço? Cada um usa o que tem, irmão. Antes dela terminar de orar, eu já orei por ela. E depois que eu orar por ela, eu garanto para você, irmão, que ela vai estar lá no chão e eu vou estar lá longe. Cada um usa o que tem, irmão. Eu lembro que um dia eu precisava almoçar, jantar, não sei o que era. E gente, mas aquela multidão de pessoas. E era horário, tinha horário. Eu falei, Deus, o que eu faço? Só tem uma forma de passar no meio desse povo. O que eu faço? O Espírito Santo falou, filho, passe. Só que quando ele falou passe, a voz principal estava passe. E a subvoz estava, põe a mão em um por um. E eu fui, irmão, abrindo alas, porque eu queria passar. Eu ia colocando a mão e o povo caindo pelo poder de Deus. E o povo achando que eu estava ministrando. Não, eu só estava me abrindo para ir jantar, irmão. E enquanto eu passava nesse processo, um monte de gente era abençoado. Você viu o povo caindo, rajando em língua estranha, aquela coisa linda. Eu falei, Deus, eu não vou almoçar. Não, tá bom demais o negócio aqui, ué. Né? É assim, irmão. Aqui mesmo em Florianópolis, quando eu fui pregar numa Assembleia de Deus, eu estava solteiro na época, então esse comentário é cabível, tá? E eu fiquei preocupado, porque eu estava solteiro mesmo. E eu gostava de uma moça, Deus me desligou dessa moça. Aí eu fiquei solto mesmo, não tinha mais nada, eu fiquei apavorado. Foi um culto só que eu fiquei solto. E um monte de menina muito interessante, muito bonita. E foi uma situação complicada, que nós demos as mãos para orar. Eu dei a mão para a moça e ela ficava com o dedinho na minha mão. Eu falei, Senhor Jesus, e agora? Deixa ou não deixa? Deixa ou não deixa? O sangue de Jesus tem poder, em nome de Jesus. E ela parecendo aqueles limpador de para-brisa assim na minha mão, assim, ó. E eu não sabia o que fazer, gente. Eu tinha vindo do mundo, agora convertido. Eu falei, gente, será que isso aqui pode ou não pode? Eu estava me sentindo em pecado, ou eu deixo. Eu não sabia o que fazer. Mas uma coisa eu sei te dizer, irmão. Quando veio uma dessas bonecas para cima de mim, a primeira reação foi, pega, moça. Quem me conhece antigo, era uma frase que eu falava muito, é pega a moça e aleluia. Quando eu terminei de falar pega a moça, voou ela, quem estava dentro dela e qualquer outra coisa que estava perto dela para trás. E eu gostei de ficar para cá e ela para lá. Tirando a parte cômica da situação, uma das características do equilíbrio do ministério e do seu casamento é saber separar muito bem as coisas. Nenhum homem ou nenhuma mulher vai desejar você. Nossa, eu sou tão feio assim. Ninguém está dizendo sobre a sua beleza. Mas eu estou dizendo que você que caminha com Deus e tem um ministério de verdade, você brilha diferente. Você transfere uma realidade que confunde o emocional das pessoas. As pessoas olham para você com a esperança de serem felizes, porque a fonte da alegria e da felicidade, tira a felicidade, a fonte da alegria e de vida habita dentro de você. Então a pessoa olha para você, puxa, você tem algo diferente, você me encanta, você me envolve. É só o Espírito Santo. E eu não estou diminuindo ele.
Eu estou dizendo só o Espírito Santo pela questão da simplicidade. É Ele, é a grandeza dele em você. E as pessoas, elas não sabem separar isso. E se você não souber que não é o seu cabelo novo que Deus está cuidando, as suas lentes de contato que você colocou não no olho, mas na boca, não é aquele seu perfume maravilhoso que você comprou novo, que Deus te deu, não é aquele produto que você comprou da Dona Conceição, é Ele dentro de você. E se você não souber essa diferença, facilmente você vai se deixar levar por coisas que você não deveria. Daqui a pouco você está contando o segredo para uma irmã, rindo com a outra, se assentando com a terceira, e o adultério já começou e você nem viu. E Satanás está ali arquitetando através de várias pessoas para que você não desconfie, para que no meio disso tudo, mulheres como essa sejam como se fosse o dragão do Apocalipse. Elas se tornam uma das cabeças dele, para que no momento oportuno ele dê um bote em você, e a hora que você menos esperar, você foi. Quantas oportunidades eu tive dentro do meu ministério, só Deus saberia. E eu entendi que não era só Deus que ia saber disso, eu também ia. E quer um conselho? Quando você não respeita a aliança de um casamento, o ministério é uma porta aberta para o pecado. O ministério é uma porta aberta para o adultério. O ministério é uma porta aberta para as drogas. O ministério é uma porta aberta para a bebida. O ministério é uma porta aberta para a pornografia. O ministério é uma porta aberta para o pecado. Sabe por quê? Porque se você não souber lidar com isso, o ministério vai te colocar em fala bem alto. Você é o homem ou a mulher que está com o microfone na mão, na frente das pessoas. Você se torna o exemplo, aquilo que elas gostariam de ser, o objeto de desejo. A mulher olha para você e fala: como eu queria que o meu marido fosse pelo menos um cheiro, um décimo, um quarto, um decâmetro de você. Quem está me entendendo? Quer ser um bom ministro do Evangelho? Carregue não uma aliança do dedo, mas uma aliança na sua consciência, no seu coração. Saiba que você é ministro e isso faz parte da sua vida. Saiba disso. Mas nunca vá para uma reunião como um ministro. Vá como um filho de Deus casado. Ministério é só a consequência de um filho de Deus casado, de uma filha de Deus casada. Meu Deus do céu, se alguém estiver entendendo isso daqui, eu já consigo até parar se for necessário. Vá para uma agenda com a consciência que você é um filho e uma filha casada, casado, só isso. E o ministério, Wagner? O ministério é tudo que acontece através de um filho de Deus casado. Se você pegar minhas fotos, você vai ver que eu estou sempre nas mesmas posições. Deixa eu ver quem já decorou aqui já. Que jeito que eu bato foto? Olha lá a pastora mostrando. Pergunta por quê? É para não dar a oportunidade de você me abraçar e nem eu abraçar você. Porque, apóstolo, você não gosta de mim. Não, eu não gosto daquilo que você pode fazer comigo. Às vezes não, irmã, eu entendo que tem irmãs que elas estão tão gratas com o que aconteceu. É aquela irmã que viu o filho ser restaurado, o marido ser encontrado, sabe? É aquela alegria que ela quer abraçar o pai dela. E ela vê, isso aqui é doce, cara, e bonito isso aqui, mas até aqui a gente tem que cuidar. Ela vê o pai dela dentro de você, ministro, e ela só quer dar um abraço no pai dela. Eu entendo. Wagner, eu não posso ser corpo do pai para isso? Tem algumas exceções, tá? Mas você vai ter que tomar muito cuidado. Quem está comigo? Você não pode desenvolver o ministério sozinho. Você não pode querer crescer ao ponto de esquecer seu cônjuge para trás.
Você não pode querer voar sem entender que você não pode voar sozinho. Afinal de contas, que corpo consegue voar cintura para cima e largar as pernas para baixo? Afinal de contas, é possível que a sua cabeça levante voo e o corpo fique deitado? Tem horas que o próprio Deus vai convidar você a dar uma freada. Calma aí. Pergunta por quê bem forte. Porque a sua outra parte, ou seja, seu cônjuge, também precisa de você. No começo eu ficava ofendido com Deus. Falei, Deus, a Ana parece que não quer nada com o Senhor e eu estou aqui fervendo. Não é justo o Senhor fazer isso. E Deus tentando me explicar e eu não querendo aprender. Pergunta o quê? Ele falou, Wagner, se você deixar, eu vou te ensinar mais no processo de você tratar sua esposa do que você caminhando sozinho para andar comigo. Eu vou te amadurecer 10 vezes mais com você cuidando da sua esposa e dos seus filhos do que você tentando caminhar comigo sozinho, sendo fiel. Então, esses princípios que você está ouvindo vai te ajudar a desenvolver o seu ministério e a sua aliança, e fazer com que a sua aliança não seja roubado pelo seu ministério, e o seu ministério não seja um ferrugem, ou algo que tente deteriorar a sua aliança. Caminhar junto, decidir coisas juntos, buscarem juntos, tomarem conselho com o Deus que mora dentro do outro. Chegar no seu cônjuge e falar assim, amor, e aí? Esses dias vindo de carro, indo para casa, eu falei assim, sentei com fulano, conversei com ele, falei isso aqui, isso aqui, isso aqui. Ela, não, nego, de jeito nenhum. Eu falei, que não, minha filha, você tá doida? Eu respondi com o Espírito Santo. Ela falou, sim, você respondeu com o Espírito Santo, mas olha isso aqui, ó. Eu falei, puxa vida, vejo que ele também está em ti. Falei, vacilei, cara, não percebi isso aqui. Próxima oportunidade, já vou eu dar para ele a parte B, a atualização dos dados. Eu já vou avisar ele que tem uma atualização pronta para ele receber. Estão entendendo? Não esquecer do seu cônjuge é andar com excelência no seu ministério. Não privar o seu cônjuge é estruturar o seu ministério com sabedoria. Ter qualidade de casamento é estar desobstruído para que a unção de Deus flua através dos seus sentimentos e das suas emoções, que é o que nós chamamos de sensibilidade no mundo espiritual. Porque quem tem as emoções e os sentimentos destravados é sensível. Estar com a sua vida sexual regulada no amor do seu casamento é estar pronto para ter experiências com Deus. Gente, vocês não sabem o que vocês estão ouvindo, gente. Oh, meu Deus do céu, essa foi muito violenta, Deus, eu não consigo nem continuar pregando. Que é isso que eu falei, gente? Já conhece o seu irmão? Você escutou o que ele falou? Pergunta aí. Fala com o seu irmão, estar com a sua sexualidade harmonizada, equilibrada, viva com o seu cônjuge é estar fundamentado, preparado para ter a sua intimidade com seu pai. Eu não estou incentivando ninguém a casar, tá, gente? Eu só estou dizendo para vocês que os altos níveis são dados para aqueles que casam. Wagner, eu casei, me separei, agora o que eu faço? Depende, separou de quem? Porque a Bíblia diz que da viúva e da solteira, meu filho, o marido é quem? O marido é quem? Eu sei que às vezes você quer o marido terreno, mas o step é melhor que o marido. Meu Deus, só 3 pegaram aqui a frase. Vou repetir de novo, sempre sai um aleluia, que nem um aleluia sai. O step é melhor que o pneu.
E eu tenho que ter vergonha de chamar ele de Step. Está entendendo? Então é muito importante que vocês entendam isso. Quanto mais você trata, olha para você ver que loucura. Quanto mais você trata o seu casamento e amplia a estrutura do seu casamento, mais Deus alarga as tendas do seu ministério. Tem ministérios que são travados pelo casamento. E o marido fica tão injuriado que ele acha que o único segredo, a única solução é separar daquela mulher atribulada que está atrapalhando o ministério dele de funcionar. Não! Na realidade, o que falta é você mudar, pastor. É você mudar a autoridade do reino dos céus e estruturar o seu casamento. O que Jesus está tentando te mostrar não é que o seu casamento atrapalhe o seu ministério, que a sua mulher atrapalhe o seu ministério. O que ele está tentando te dizer é que você não vai desenvolver o seu ministério enquanto você não desenvolver o seu casamento. E que o segredo e a fórmula não é separando da sua mulher ou deixando seu casamento de lado, é reconstruindo a sua casa, colocando ela em dia, para ele ter o espaço que ele precisa, para ele aumentar as tendas do seu ministério. Fale para quem está do seu lado, seu ministério às vezes está travado, porque o seu casamento não anda. Estão comigo ou não? Wagner, tocou o telefone. Quem que eu atendo? É um irmão precisando de ajuda, ele está para morrer. E veio uma chamada espera. É minha esposa. O que eu faço? Seu negócio é muito crítico, sua mulher já é madura, o seu marido já é maduro. Amor, eu quero muito falar com você. É urgente, o que é? O que eu posso fazer para te ajudar? Você vai atender ela primeiro. Ou então vai pedir para o irmão, espera um minutinho. Não morre ainda, calma. Espera, porque todo mundo que nos liga é urgente. Não tem um que não é urgente, tudo é urgente. Impressionante. E dos urgentes você tem que ver quem que está mais urgente ainda. Parece a fila do SUS, quem gritar mais é atendido, né? Vocês não têm noção das coisas que eu passo nos meus telefones, cara. Você não tem noção. Você fala para o irmão, só um minuto, já te respondo. Você me abandonou? Você esqueceu que eu existo? Deus te fez pastor para cuidar da gente. Deus vai pesar a mão, meu irmão. Você escuta cada coisa, cara. Ai, não quero nem responder isso aqui, deixa pra lá. Amor, você acha possível eu só terminar de atender o irmão? Amor, tranquilo. Peguei a ligação, vou lá e resolvo. Mas põe uma coisa no seu coração. Se vier 2 ligações, seu marido de um lado, a noiva de Cristo do outro, é só lembrar com quem que você tem aliança e atender. Mas se você receber 3 ligações, uma é do céu, de Deus falando, vai ali que eu preciso de algo com você. A outra é seu cônjuge e a outra é o ministério. Você vai falar para sua esposa assim, ou para seu marido, amor, calma um minutinho, Deus me pediu para fazer algo e precisa ser agora. Mas amor, é o homem, é meu pai, eu não posso. Por favor, você me perdoa? Tá bom, amor, ela vai ter que ser madura. E a igreja vai ter que esperar. Porque se eu atendo, presta atenção, se eu atendo a igreja, eu adultero com a igreja. Se eu atendo a minha esposa e ela faz birrinha, eu estou ferindo a minha aliança e o meu relacionamento com Deus. Isso não pode acontecer. Ela vai ter que ser madura de respeitar o homem de Deus que Deus me tornou. Quem entendeu? Então, nessa escala de valores, a aliança sempre vai falar mais alto. Sempre. Sempre, sempre, sempre. A maioria dos pastores, se o filho tocar e a igreja tocar, ele atende a igreja. Se a mulher ligar e uma pessoa ligar, ele demonstra que o casamento está estragado e vai atender a outra pessoa. Diga ao seu irmão, nunca faça isso. Nunca faça isso na sua vida. É muito importante que vocês entendam isso.
tá? Mas alguns princípios que são cruciais, importantíssimos. Pastores precisam de férias. Pastores precisam de lazer. E quando eu falo pastores, eu estou falando todo mundo. Apóstolo, presbítero, liderança, autoridades, eles precisam de lazer, gente. E um lazer crucial que eles precisam é com para que eles tenham restauração para fluírem melhor O ministério não é uma porta do pecado para quem cuida do casamento. O ministério é uma extensão dessa família para quem cuida de um casamento. Quem está me entendendo? Eu lembro na conferência, meus olhos encheram de lágrimas, porque um filho meu estava trabalhando aqui, o outro filho do outro lado, a minha filha dançando, a minha esposa pregando com uma moça ali do lado, eu ali sentado na cadeira pregando. Eu falei: Deus, o Senhor é violento, né? O Senhor é tremendo demais. O Senhor tem o poder de fazer uma família servir no ministério, sem que o ministério destrua essa família. Eu vou de novo. Deus vai fazer dos seus filhos uma potência no Evangelho. Eu não profetizo, eu declaro como filho do Deus vivo. Deus vai fazer do seu lar um lar que serve ao Senhor, dentro de um ministério pelo qual este ministério não destrói a sua família, pelo contrário, aleluia, é instrumento para tratar seu casamento, é um incentivo para estarem mais juntos. Estava conversando com o Judson de Oliveira, esse tempinho para trás, e ele me explicando um negócio de presbitério, e a esposa dele liga. Você viu o desespero dele para desligar o telefone comigo, gente. Aí Bruno ligou para ele, ele catou assim: então Wagner, isso aqui tal. Sobre, minha esposa tá ligando para ele, sobre, já desligou. Para mim ele podia falar: o Wagner, o apóstolo, ou fulano que seja, um minutinho, minha esposa me ligou, tá? E é bem provável talvez que a gente não consiga continuar. Pronto. Não precisava daquilo tudo, tá? Mas eu entendi a mensagem. Olha para quem está do seu lado, diga para ele assim: ó, o cônjuge é a prioridade máxima, tem lugar de honra. Repete agora bem alto comigo: a esposa e o marido são super classe. Ponto final. Sem medo de errar, tá? Se do lado de cá tiver um barco, uma corda amarrando o ministério, e do lado de cá uma corda amarrando a sua esposa, desculpa, gente, vai buscar a sua esposa e puxa. Quem me entendeu? E eu falo isso com dor no coração, porque eu fui educado a deixar minha esposa morrer e abraçar o Evangelho. E parece que a gente está fazendo errado, não parece? Parece que a gente está fazendo tudo errado. Wagner, mas não, sua esposa não. Ela amaria se sacrificar em prol do ministério. Vira ao seu irmão: Jesus não morreu por ninguém mais, ninguém menos. Sua futura esposa. Cara, Deus está destravando sua mente aqui no nome de Jesus Cristo. Estão comigo ou não, gente? Uma pessoa que tem um ministério e tem um casamento, ela precisa tomar cuidado com os horários. Ela precisa tomar cuidado com a rotina. Ela precisa tomar cuidado com as responsabilidades. O ministro do Evangelho, ele corta grama. O ministro do Evangelho, ele lava um carro. O ministro do Evangelho, ele lava louça. O ministro do Evangelho lava um banheiro como ninguém. O ministro do Evangelho brinca com os filhos. O ministro do Evangelho leva toda a família a buscar pé para passear.
O ministro do evangelho continua sendo pai e nunca esquece que é marido. O ministro do evangelho continua casado. Quem está me entendendo, diga amém. Lá em casa não tem essa ideia de abrir para marido de aluguel não, porque a minha esposa tem um dentro de casa. Ainda hoje, eis que vos digo, que estava eu cortando grama e limpando a frente da minha casa, ralando em prol do amor que eu tenho pelo meu cônjuge. Quem me entende? E um conselho, tá, cônjuge? Depois que seu marido terminar, vai lá fazer uma festa, que o bichinho ralou para fazer um monte de coisa, tá? Dá logo uma palavra de afirmação para ele, aquele doce. Estão entendendo? Então é bem importante que vocês entendam isso. Não, estou dentro da igreja, aqui é diferente, aqui não é a minha casa. Exatamente, a casa do seu pai. Nem sua. É a casa do seu pai. Na casa do seu pai existe o marido e a mulher, do mesmo jeito que existe na sua. Porque afinal de contas, a igreja deveria ser uma extensão da sua casa. E não a sua casa uma extensão da igreja. Ui! Quem me entendeu? Eu vou repetir para ver se sua ficha cai. A sua casa não deveria ser uma extensão da igreja. A igreja deveria ser uma extensão da sua casa. Porque é fundamentado numa família que a igreja nasceu. A identidade da igreja é a família. Entendeu? Não a identidade da família é uma igreja. É o contrário, cara. Corrige isso aí na sua cabeça. Então o ministro casado, ele precisa sim, se ele tiver com a família dele, ficar atento, que ele precisa terminar uma ministração e talvez precisar comer com os filhos. Talvez terminar uma ministração e pegar um dos pequenos dele e colocar nas costas, porque ele precisa levar para o carro, porque está dormindo. Ele precisa lembrar que a vida dele continua. E que isso aqui não é um palco. É um ambiente onde o pai, certo? Terreno e o Filho de Deus está sendo instrumento do Espírito Santo. Mas que sendo instrumento do Espírito Santo ou não, ele permanece e continua sendo pai e um filho de Deus. Um pai de família e um filho de Deus. Quem está comigo, diga amém. Então essa ideia de, Pera que agora eu estou no meu ministério, não fale comigo, que aqui não, que eu sou só seu marido, aqui eu sou o pastor, o presidente, tá? Por favor. Quer falar comigo, amor? Liga para minha secretária. Gente, você vê cada coisa que você não consegue acreditar. A mulher tem que ligar para a secretária dele para marcar uma hora com ele, para marcar uma hora com o pastor. A pergunta que eu faço é: você está tirando onda com quem? Que loucura é essa? Que insanidade é essa? Meu amigo, você pode ser o pregador mais famoso da terra. Se a tua mulher ligar para tu, tu pega esse telefone e atende, porque ela é a rainha do teu coração, parceiro, a coroa que vai na tua cabeça, o brilho do teu ministério. Se essa coroa não estiver brilhando e limpinha, não vale nada por baixo, querido. Tá entendendo ou não? Você não está acima dela não, parceiro. Tanto não está que Deus fez questão de colocar ela como coroa na sua cabeça. Quem me entendeu, diga eu, pelo amor de Deus, aí. Tem coisas que são assustadoras, cara. Concilie a sua vida de um jeito que não prejudique o seu casamento. Atenda agendas, atende pedidos, vá a podcasts, ministre, estudos, imersões, sempre em comum acordo com o seu cônjuge. Por isso, case com alguém que ame mais Jesus do que você. Porque se você casar com alguém que ama mais Jesus que você, o seu cônjuge jamais vai atrapalhar você no seu ministério. Jamais vai prejudicar o seu propósito de vida. Pelo contrário, vai ser uma peça fundamental para o seu desenvolvimento. Quem está me entendendo, diga amém.
Queridos, existem muitos princípios, talvez a gente não vai conseguir colocar todos aqui. Amém? Vamos abrir para perguntas e respostas agora. Microfone na mão daqueles que podem, pessoal do áudio. Pessoal online também a mesma coisa. Podem abrir a boca para fazerem perguntas. Valendo! Sou todo ouvidos. Vai. Opa! Acho que você já falou um pouco Falo de novo. sobre isso, mas aí, Isso aqui é mais explanado. por exemplo, casal, jovens se casaram, são da igreja, se desenvolveram, Deus foi lá, desenvolveu o ministério dele e, por fim, a mulher meio que, de certa forma, vou dizer assim, não aceitou, não vive o ministério junto com o esposo. Não acompanha, não incentiva, enfim. Ele fala, Deus escolheu você quer isso, Deus escolheu você para viver isso, então vai lá e faz. Como que o homem ou a mulher, não sei, dependendo do casal, como que essa pessoa deve se comportar? Eu vou aproveitar a sua deixa, porque enquanto você falava, me veio uma resposta que não é a sua pergunta. E eu sei que isso aqui é o Espírito Santo. Casais jovens que casaram, não vivam ativamente dentro do ministério. Não faça isso. Segundo a Bíblia, você deveria separar 1 ano da sua vida para cuidar só do seu casamento. Esse é o primeiro ponto. 1 ano sem guerra, é o que o texto diz. 1 ano sem guerra. Esse é o primeiro parâmetro que o casal jovem tem que fazer. E segundo, o casal jovem, depois desse período, né, desse espaço, ele não deveria ficar imerso dentro do ministério o tempo todo. Pergunta por quê? Porque ele tem que aprender a viver uma vida de casado. Isso é muito importante. Agora a sua pergunta aqui, olha, que também é uma pergunta bem interessante, é muito simples, tá? Muito fácil. A esposa ama o marido? Ama. O marido ama a esposa? Ama. Ela não está se sentindo chamada como marido, não é? Mas se o marido foi chamado, de igual forma a mulher também foi. Se a mulher foi chamada, de igual forma o marido também foi, porque não tem como separar um do outro. Então, se eu percebo que o chamado está muito forte em cima da minha esposa, eu vou servir a Deus no chamado dela. E vou estar junto com ela, servindo com ela, caminhando junto com ela. Mas a gente percebeu que Deus chamou ela e chamou eu também, então vamos caminhar junto. De igual forma, precisamos caminharmos juntos. Mesmo que ela precise estar dando passos na frente e eu estou ali atrás só cuidando para que ela não bagunce. Mesmo que seja assim. Atrás de um grande homem de Deus, existe uma grande mulher em Deus. Sempre vai ser assim. E vice-versa. Através de uma grande mulher em Deus, tem aquele maridão violento atrás. Por exemplo, você olha para Ana Paula Valadão, você fala, que mulher de Deus. Mas quem está ali atrás cuidando dela é o Gustavo, gente. Não tem como arrancar esse critério. Entendeu? Sim. Mas aí quando a mulher ela não tem esse entendimento, digo assim, ela não tem esse entendimento, aí o casamento já está há anos e o homem ou a mulher está ali lutando para viver o seu ministério, só que a mulher meio que fica meio que... 3 coisas precisam acontecer, tá, mana? A primeira delas, aonde estão as mulheres mais velhas? As senhoras de 50 anos de idade que precisam admoestar essa jovem, tá? Precisam ensinar essa mulher a amar o marido e a honrar o marido. Esse é o primeiro parâmetro. Então, mulheres de 50 anos, fez 50 anos, lascou, minha filha. Você tem essa responsabilidade de manifestar a sabedoria de Deus. Esse é o primeiro parâmetro. O segundo parâmetro, onde está o pastor, onde está o ministro ou o líder dessa moça que precisa rapidamente sentar e admoestar, ensinar essa mulher o caminho que ela tem que andar. E trazer esse conhecimento aqui para ela o quanto antes. E caminhar com ela caso ela tenha dificuldades emocionais para conseguir executar essa tarefa. Porque às vezes ela está chateada, ofendida com Deus, dizendo, tá vendo Deus, você tem algo só com meu marido, não comigo. E ali ela vai definhando. Então ela precisa de um tratamento ali emocional para ela conseguir avançar, meu irmão. Então isso precisa. E o terceiro fato, se ela não tem esse conhecimento, mas sabe que precisa, mas não está conseguindo, é uma oração bem simples. Espírito Santo me ensina, Espírito Santo faz comigo, Espírito Santo me mostra. É desse jeito. Então esses 3 passos, urgentemente eles têm de acontecer. Tá bom? Clareou? Quem mais, gente? Não demora, rapidamente, microfone na mão e vamos lá, bora. Boa noite, Wagner. A respeito de Pedro,
No caso, ele estava sendo treinado por Jesus ali, cuidando da mulher, da esposa, do ministério, para chegar até o momento da ressurreição e ele entregar a igreja para que ele apacentasse, no caso. Foi como se fosse um treinamento. Melhor a pergunta. Acho que você não conseguiu expressar o que você queria. Tenta de novo. Pedro passou aquele período junto com Jesus. Ótimo, casado. Casado. A sogra, pelo jeito, vivia com ele, né? Por causa foi curada. Né? Então, você viu aí. Que estava na mesma casa. Não sei se ele cuidava também da sogra junto, né? Sim. E aí aquele processo seria um treinamento para ele estar sendo o líder, ele estar na incumbência de cuidar depois da ressurreição. Jesus. Eu acho que eu entendi sua pergunta. Eu acho que o que o Gregory quer dizer é: esse período antes de Jesus chamar Pedro para conversar foi um treinamento e uma preparação para Jesus olhar para a cara dele e falar assim: apacenta as minhas ovelhas, dê valor no meu sacrifício? Com certeza, Gregory, com certeza. Porque para Pedro dar valor ao sacrifício de Cristo, Pedro tinha que lembrar que aquele sacrifício era por causa de um casamento. Jesus só estava morrendo na cruz para preparar a noiva dele para casar com ela. Tudo que ele fez foi em prol do casamento, meu irmão. Foi em prol do casamento. Por quê? Porque esse casamento precisava acontecer para que todo esse corpo fosse devolvido ao Pai. Entendeu? Então toda essa preparatória que aconteceu com Pedro foi justamente sim para deixá-lo apto e pronto para Jesus falar: então apacenta os meus cordeiros, as minhas ovelhas e as minhas ovelhas. Apacentar significa guardar. Então guarde os meus sacrifícios. Guarde os meus sacrifícios. E agora cuide das pessoas. Apacenta os meus cordeiros, está dizendo, guarda os meus sacrifícios. Entenda o que eu fiz na cruz. Porque se você entender o que eu fiz na cruz, você vai estar apto e pronto para poder guardar as minhas ovelhas, apacentar as minhas ovelhas. Entendeu como é que é? Então o segredão é aqui. Realmente ele foi preparado, treinado para ele ter essa consciência e esse entendimento. Tanto que você não vê a Bíblia comentando que casamento atrapalha ou estar junto com uma mulher atrapalha a gente servir em lugar nenhum. Até a sogra, Jesus foi lá para curar a sogra dele, para você ver como é que era importante o casamento. Entendeu? Quer mais gente? Bora? Mais alguém? Online, eu quero saber se tem, por favor. Pode ir lá no fundo, lá, por favor. Mano, quando um cônjuge, ele faz de tudo pro propósito da outra pessoa, até mesmo meio que burlar alguns princípios. Dê exemplos, tá? Para ficar mais fácil. Como é que eu posso... Você está falando de uma pessoa que devota a vida dela pelo outro? Mas é quase nisso, mas tipo, como se a pessoa, ela tipo, eu tô casada e eu vejo que o meu cônjuge, ele tem um propósito. E eu faço de tudo para que ele ande nesse propósito, só que isso às vezes é como se isso afetasse o meu relacionamento com Deus, porque eu quero ver ele crescer em Deus. Eu não sei. É tipo, eu me anulo totalmente. Até mesmo no meu relacionamento com Deus, para que ele viva algo que Deus chamou ele. E a pergunta qual é? Nessa situação, é mais o fato, isso é correto? E se não for, qual é a melhor maneira da gente consertar Mais isso? ou menos foi respondido isso aqui na pergunta da Kelly, mas eu vou deixá-la mais adequada para a sua frequência, tá? Não é correto um se anular para o outro. De jeito nenhum, isso não é correto. Mas é completamente certo um se devotar para o outro. É muito diferente uma coisa da outra, tá? Wagner, o que seria o equilíbrio nessa situação? Se eu já percebi, eu digo até pela Ana mesmo, se você percebeu que o seu marido tem um propósito muito forte, o que você pode fazer para somar para que ele alcance isso? Apoio emocional ajuda? Palavras de afirmação ajuda? Ler e estudar com ele ajuda? Utilizar seus dons, seus talentos ajuda? Ajuda.
Então significa que a forma correta seria você servi-lo em prol de que ele alcance o que ele tem de alcançar. Você consegue entender ou não? Respondeu? Mais ou menos. Continua então, pergunta. É que no caso seria mais o... Tipo, então, como tu falou pra Kelly, seria a gente buscar ajuda nos anciões e Tá, líderes? quando não sabe o que fazer, com Isso. certeza precisa de um intermediador. Você precisa de um líder, de alguém que esteja realmente apto nas escrituras, na palavra de Deus, para te ensinar, com certeza. Mano, e quando não há isso? Meu irmão, sempre há. Sempre há. Wagner, eu estou num lugar onde eu não tenho líderes para isso. Sai de lá, ué. Simplesmente assim. Fácil, fácil, fácil. Como diz o manezinho da ilha, fácil, fácil, mole, mole, não requer prática nem habilidade. Só sai de lá e procura um lugar onde você possa ser apacentado. Isso é muito importante. Entendeu? É muito importante, porque tem que ter. Wagner, eu não tenho líder, mas você conhece alguém que caminha com Deus, que tem uma certa intimidade com Deus e que tem sabedoria? Conheço, não é pastor Wagner, mas caminha com Deus e tem uma intimidade. Vai lá tomar um conselho. Escuta. Você sabe que é Deus que fala na boca dessa pessoa? Vai lá. É um casal mais velho, é um esposo com uma esposa mais velha, mais anciãos, que vão poder te aconselhar e te trazer consciência do que está acontecendo, entendeu? E poder colocar o dedo no seu casamento e dizer, olha aqui, ó, Petra, você está se anulando com o seu marido. Não é legal? Isso não está certo, você não deveria fazer isso. Entendeu? E quando essas pessoas, assim, que andam com Deus, elas veem a situação e não fazem nada? Elas estão sendo... Depende. Você precisaria saber o porquê que elas não fazem nada. Porque às vezes elas não fazem nada porque o casal não dá abertura. Entendeu? São pessoas complicadas e complexas de se falar. Tem pessoas que você morre de vontade de ajudar, mas a pessoa é tão grosseira, tão estúpida, que você tem que pisar em ovos para você conseguir chegar na pessoa e conseguir explicar algo para a pessoa, entendeu? Agora, se esses ministros estão vendo e não estão fazendo nada, se realmente eles estão vendo, eles estão sendo negligentes. E isso não é bom. Literalmente isso não é bom. Conseguiu entender? Gente, online tem alguém? Não? Então vamos encerrar, queridos. Cima do horário, na curva do rio, bem bonitinho. Que o Pai os abençoe. Respeite sua aliança. Lembre que o ministério vai somar para o seu casamento. E vai ser uma bênção para a sua família. E a sua aliança de casamento vai ser o fundamento do seu ministério. Que o Pai os abençoe no nome de Jesus Cristo.